Muitos conhecem um Jesus que nasceu, morreu e ressuscitou, mas pouco se fala sobre os milagres que ele realizou dos 30 aos 33 anos de idade. É muito importante a gente conhecer e meditar nessas palavras, nessas passagens da Bíblia, porque ela nos ajuda a conhecer o Senhor Jesus. E conhecendo Ele, nós passamos a ter intimidade. E tendo intimidade, nós passamos a confiar e crer nele. Então, hoje eu quero te apresentar o primeiro milagre do Senhor Jesus, que foi em um casamento, transformando a água em vinho. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Camila Antoniazzi e a história de Cristo que eu vou contar para você está em João 2. Foi num casamento onde Maria, Jesus e os seus discípulos foram convidados para estar. Jesus ainda não era conhecido como ele se tornou e ainda não havia realizado milagres. Enquanto ele estava no casamento, tendo acabado o vinho, a mãe dele chegou nele e falou assim: "Não tem mais vinho." E respondeu Jesus: "Que temos nós em comum? Mulher, a minha hora ainda não chegou." A sua mãe falou aos serviçais: "Façam tudo o que ele pedir. Obedeçam ele." Diz assim: "Façam tudo o que ele mandar." E assim foi. Lá tinha 6 potes de pedra e Jesus falou aos serviçais: "Vão e encham de água." Nesses potes, aqui na palavra fala que cabiam entre 80 e 120 litros de vinho. Então eles foram, obedeceram ao Senhor e Jesus disse assim: "Agora vão e levem ao encarregado da festa." E daí eles fizeram e o encarregado da festa aprovou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde veio, embora os serviçais soubessem de onde tinha vindo. E nesse momento, o encarregado da festa que experimentou aquele vinho que foi transformado, que não sabia de nada, chamou o noivo e elogiou ele, dizendo bem assim: "Todos servem o primeiro vinho, o melhor. Depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Versículo 11. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Bom, meu amigo, minha amiga, essa passagem é grandiosa, porque aqui Jesus está se manifestando para os discípulos dele. Os discípulos já estavam seguindo a Jesus, mas ainda não haviam conhecido o poder de Jesus. E naquele casamento, eles viram a água se transformar em vinho. Aconteceu um milagre. Quem estava bebendo daquele vinho não tinha noção do que estava acontecendo, mas os discípulos e os serviçais e sua mãe sabiam que Jesus havia operado o primeiro milagre dele. Jesus começou a manifestar os sinais e maravilhas. Amém? E eu quero começar te dizendo assim que o primeiro milagre que Jesus faz nas nossas vidas transforma a nossa vida da água para o vinho, porque nós passamos a crer no Senhor Jesus. Eu lembro do meu primeiro milagre, um milagre que fez eu começar realmente a ter convicção de que Jesus era o Salvador, ele era o Todo-Poderoso, ele era um Deus vivo, não um Deus que estava no céu, não, é um Deus que está presente na terra, um Deus que ainda age em nós e através de nós, através do seu Espírito Santo, que é nosso Consolador e Ajudador. Mas até então eu não sabia. Eu vou deixar aqui nos comentários o meu primeiro milagre escrito, testemunhando. E se você tem já o seu primeiro milagre, escreve aqui para mim, eu vou amar ler. Lembra qual foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez na sua vida? E se você ainda não tem um primeiro milagre, assim, que tenha te transformado, da água para o vinho, diz assim, ó, se você tiver coragem, né? "Camila, eu ainda não experimentei isso e gostaria." E eu vou estar orando por ti, amém? Eu vou estar te colocando nas minhas orações para que você tenha uma experiência com o Senhor Jesus, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Existe um antes e depois quando nós conhecemos a Jesus. Realmente é da água para o vinho a diferença, amém? Bom, Jesus transformou água em vinho, amém? Mas por que Jesus transformou? Porque ele estava na festa.
Primeira lição dessa passagem: convide Jesus para sua vida, convide Jesus para o seu casamento, para o seu emprego, para a sua empresa. Convide Ele, porque Ele estando junto, no momento que você precisar, você vai chegar nele, ó Senhor, faltou dinheiro para pagar a conta, Senhor, faltou o alimento, Senhor, faltou amor. E Ele vai te dar, Ele vai fazer um milagre, amém? Porque Deus é um Deus que Ele supre as nossas necessidades e também realiza os desejos do nosso coração quando o nosso coração está alinhado nele. Então convide o Senhor Jesus. A palavra dele também diz em Apocalipse que eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Então assim, o Senhor ele quer entrar e ele quer cear contigo, ele quer cear comigo, ele quer sentar à mesa, ele quer ter intimidade. Mas ele só faz isso quando ele recebe o convite, quando abrem a porta, quando deixam entrar. E quando eu falo em abrir a porta, não estou falando de quem não conhece Jesus. Muitas vezes conhecemos o Senhor Jesus, mas é mais conveniente deixar ele do lado de fora, para que ele não entre e não veja a sujeira que está do lado de dentro. Para que ele não entre e não interfira nas nossas vontades. Amém? Pense nisso, reflita. Amém? Talvez você já conhece Jesus há algum tempo, mas ainda não viu ele se manifestar. Se você já convidou ele para entrar na sua vida, ore e peça, porque ele vai se manifestar poderosamente. Obedeçam às orientações do Mestre. Na palavra diz que os serviçais obedeceram. Maria disse, obedeçam a ele. E os serviçais, as pessoas que estavam trabalhando na festa, obedeceram a Jesus. E por terem obedecido a Jesus, viram o milagre. O Senhor Jesus muitas vezes está nos pedindo para perdoar, nos pedindo para voltar atrás em alguma situação, está nos pedindo para, enfim, muitas coisas, nos pedindo para deixar um trabalho que não é conveniente para Ele, porque tem serviços que Deus não quer para nós. E muitas vezes a gente não está querendo obedecer ao Senhor, mas estamos querendo um milagre. Mas se aquelas pessoas não tivessem obedecido à ordem do Senhor Jesus de encher os potes de água, elas não teriam visto o milagre de transformar a água em vinho. Obedeça ao que o Senhor tem te pedido, confie nele, ainda que você ainda não tenha visto nenhum milagre. É mais fácil a gente obedecer quando a gente já experimentou dos milagres, da bondade, da misericórdia dele. Mas quando a gente ainda não teve essa experiência, é mais comum que nós sejamos mais resistentes. Mas confie no Senhor, porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais na sua vida, amém? Então, obedeça para ver o seu milagre. Jesus, ele pode pedir algo simples ou até sem sentido. Imagina lá aquele pessoal daquela festa, ir lá pegar água e levar água para o encarregado beber. Eles não ficaram ali questionando, Senhor, mas eu vou levar água para o encarregado da festa. Não, eles obedeceram. Eu, sinceramente, eu me colocando ali na situação, eu fico assim, Senhor, será que eu não perguntaria? Tá, mas eu vou levar água? Eu acho que eu perguntaria, me conhecendo, eu acho que eu perguntaria. Mas aqui mostra que tem momentos que a gente não deve questionar o Senhor, a gente deve confiar. Tem momentos que não vamos entender o agir dele, mas devemos confiar. Tem situações que ele até vai nos permitir a gente entender, mas quando ele não permitir, confia nele, porque ele sabe o que está fazendo, amém? O milagre aconteceu no caminho. O Senhor, ele disse, vão e levem para o encarregado. Eles levaram a água, mas chegando lá, diz no versículo 9, e o encarregado da festa aprovou a água que fora transformada em vinho. Gente, muitas vezes a gente pede uma oração ou faz uma oração e quer um milagre instantâneo. Mas Deus muitas vezes vai testar a nossa fé. Ver se a gente vai obedecer Ele ainda que nós não estejamos vendo sentido nas coisas. Amém? No caminho acontecem muitos milagres. Então confia no Senhor e obedeça a Ele. Faça o que Ele está te falando, siga andando ainda que você não tenha visto o milagre. Amém? A situação daquela festa ia ser a maior vergonha da vida do noivo. Imagine você dando uma festa de casamento e acabando a bebida. Era a situação. Mas na palavra de Deus fala aqui que essa situação foi motivo de uma grande história, de um grande milagre acontecido. O que era para ser uma vergonha, o que era para ser para destruição, foi para a glória de Deus se manifestar. O encarregado da festa, ele não tinha noção do que estava acontecendo. Ele bebeu o vinho, achou maravilhoso, ainda elogiou o noivo. Nossa, você ofereceu o melhor vinho no final da festa. Mas
Os serviçais sabiam que o milagre tinha acontecido. Os discípulos sabiam que o milagre tinha acontecido. Isso ia mudar a vida deles. Tem situações na minha vida e na tua vida que você vai saber que é um milagre. E que muita gente de fora não vai ter noção que foi um milagre. Mas só você sabe a oração que você fez, o pensamento que você teve, o clamor que você estava tendo e fazendo. Eu já tive orações respondidas de um pensamento, irmãos. Um pensamento. Eu precisando de algo e após pensar, o Senhor vim com recurso, vim com a provisão. Demais. Deus é demais. Então, assim, confia no Senhor e saiba que essa situação não é para te envergonhar, é para que a glória de Deus se manifeste. Situações na nossa vida de tristeza, de decepção, de angústia, quando estamos na presença de Deus, é para que Deus se manifeste, para que nós tenhamos testemunhos, porque os testemunhos arrastam as pessoas. Não é o muito falar, é o agir e os testemunhos, é as pessoas vendo Deus agir na tua vida. E Deus, ele se alegra em fazer com que as pessoas vejam Deus na tua vida. Ele quer ser reconhecido através da tua vida. Ele te chamou para te ser uma bênção, para te ser sal na terra, sal da terra e luz do mundo. Aquele que dá tempero, aquele que dá gosto, aquele que ilumina. Amém? Então, assim, Deus tem coisas lindas para a tua vida e para a minha vida. E aqui, nessa passagem, revela muito da essência de Deus. Deus se preocupa com detalhes. Eu já vi gente me falando assim, Camila, não vou orar pedindo isso porque isso é muito supérfluo para Deus. Deus se preocupa com os detalhes. Deus é um Deus que ele não quer te fazer passar vergonha. Ele quer que você seja visto e que impacte a vida das pessoas através do que ele vai fazer na tua vida. Então confia nele. Parece que está dando tudo errado, confia, porque ainda não chegou o fim. Aqui no fim diz assim, ó, que o melhor vinho veio para o final. Tem situações na nossa vida que o melhor está por vir. Quero te agradecer por ter olhado, assistido esse vídeo até o final. Quero te pedir que deixe um like, isso me ajuda muito. E se você lembrou de alguém que de repente essa mensagem vai ser importante, manda para essa pessoa, para que edifique a vida dela também, amém? Deus te abençoe.